Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de cães exóticos. Número 1. Pule. O Pule é uma raça de cães de pastoreio húngara de porte pequeno a médio conhecida por sua longa pelagem cordada. Os cachos apertados da pelagem lembram Dreadlocks. Existe uma raça semelhante, mas muito maior, também húngara, o Komondor. O Pule é um cão de cor sólida que geralmente é preto. Outras cores de pelagem menos comuns são branco, cinza ou creme. Uma variedade de cães de pelagem creme tem máscaras pretas. Os Pules brancos não são albinos, nem têm olhos azuis. Eles geralmente têm pigmentação escura, almofadas pretas, narizes pretos e pigmentação preta dentro da boca. O gene branco é recessivo em relação ao gene preto puro. O padrão da raça para as fêmeas é de cerca de 42 cm na cernelha e 43 cm para os machos. As fêmeas pesam entre 10,5 a 11,5 kg e os machos um pouco mais. A pelagem de alguns Pules pode ser diferente, com cordões mais finos ou mais grossos, que podem ser achatados ou redondos, dependendo da textura da pelagem e do equilíbrio entre o subpelo e a pelagem externa. A pelagem é resultado de um processo de emaranhamento controlado. Pelagens finas e cordadas como cordas são desejáveis, e a escovação deve controlar a pelagem para formar cordões mais finos. A pelagem do Pule precisa de uma escovação considerável para manter os cordões limpos, arrumados e atraentes. Com a idade, a pelagem pode se tornar bastante longa, chegando até o chão. Alternativamente, a pelagem pode ser cortada regularmente para facilitar a manutenção, embora a pelagem cordada seja o que atrai muitas pessoas para a raça. Ao contrário de algumas crenças, a pelagem de um Pule saudável cresce novamente após a tosquia. Esta raça tem pouca ou nenhuma queda de pelo. Apesar de sua aparência volumosa e pelagem muito grossa, os Pules são muito rápidos, ágeis e capazes de mudar de direção rapidamente. Eles são obedientes o suficiente para serem treinados para competições atléticas. Os Pules são devotados e formam laços estreitos com seus donos. Tradicionalmente, a raça Pule era usada como cão de pastoreio e, às vezes, até como cão de guarda de rebanho. Eles são bons cães de guarda, pois são muito protetores de seus donos e território. Os Pules são valorizados por sua energia e determinação, resultado de sua história como cães pastores. Cada Pule é um pastor natural e sabe instintivamente como pastorear um rebanho de ovelhas ou gado, mesmo que tenham sido criados como cães de família e nunca tenham sido treinados para isso. É aconselhável começar a treinar o Pule ainda jovem, especialmente na obediência. Eles são muito independentes, teimosos e difíceis de treinar na idade adulta. Os Magyares provavelmente trouxeram o Pule para a Hungria no século IX, quando invadiram o oeste da Sibéria, e desde então ele tem sido um cão pastor na planície húngara. Segundo a Encyclopedia of the Dog, o Pule é quase certamente o ancestral do Poodle. A raça foi estudada pela primeira vez pelo Dr. Emil Heitzit da Faculdade Veterinária da Hungria na década de 1920. Possivelmente, os ancestrais do Pule são antigos cães pastores húngaros. Viajantes trouxeram o Pule com eles para a Bacia dos Cárpatos para ajudar a organizar os rebanhos e pastorear os cavalos da área. Grandes Komondor ou cuvais eram usados para guardar o rebanho. O Pule também era um guardião adequado para a proteção do rebanho, mas era usado principalmente para pastorear os animais. Por volta do início do século XX, um verdadeiro ponto de virada para a raça ocorreu quando ela foi redescoberta, mas não mais usada muito como cão-pastor. O pastoreio extensivo foi substituído pela agricultura intensiva. O papel do Pule foi reduzido na vida do rebanho. Embora seu dever tradicional tenha sido mantido, eles começaram a cumprir tarefas que eram convenientes nas circunstâncias de seu dono, tornaram-se cães de casa. Após a Segunda Guerra Mundial, a raça se tornou um animal de estimação menos popular. Mesmo agora, a raça não conseguiu recuperar a popularidade que antes desfrutava. Número 2. Basset Hound. O Basset Hound é uma raça de cão de pernas curtas pertencente à família dos cães de caça. O Basset é um cão farejador originalmente criado com o propósito de caçar lebres. Seu olfato e habilidade para farejar no solo só são superados pelo Bloodhound. Os Basset Hound são uma das 6 raças Basset reconhecidas na França. O nome Basset é derivado da palavra francesa bas, que significa baixo, com o sufixo atenuante e, que juntos significam bastante baixo. Os Basset Hound geralmente são bicolores ou tricolores nas colorações padrão dos cães de caça. Os Basset são grandes,
baixos, sólidos e longos, com caudas em forma de sabre curvadas, mantidas altas sobre suas longas costas. Um cão adulto pesa entre 20 e 35 quilos. Esta raça, em relação ao seu tamanho, tem ossos mais pesados do que qualquer outra. Esta raça, como seu ancestral Bloodhound, possui uma estrutura de pele solta que faz com que o rosto pareça triste. Isso, para muitas pessoas, aumenta o charme da raça. A pele solta e elástica ao redor do pescoço é conhecida como barbela. Os Basset Hound são conhecidos por seu temperamento gentil e dócil. A pelagem é curta, geralmente tricolor, preto, branco e castanho, ou bicolor, castanho e branco, mas com muitas outras cores possíveis. O alelo IM produz uma máscara preta no rosto que pode se estender ao redor dos olhos e nas orelhas. Esse padrão é mais facilmente visto em cães mogno, embora qualquer padrão de cor do Basset possa expressar o alelo IM, exceto vermelho e branco ou limão e branco devido ao egg. O Basset Hound é um cão amigável, extrovertido e brincalhão, tolerante com crianças e outros animais de estimação. A estatura baixa do Basset Hound se deve à condição genética chamada osteocondrodisplasia. A osteocondrodisplasia causa crescimento atrofiado e afeta a movimentação. Os cães afetados desenvolvem membros posteriores espalhados, articulações aumentadas, caixas torácicas achatadas, ossos longos encurtados e curvados, e patas deformadas. Um estudo francês de 2015 encontrou uma expectativa de vida de 10,3 anos. Um estudo de 2024 no Reino Unido encontrou uma expectativa de vida de 12,5 anos em comparação com uma média de 12,7 para raças puras e 12 para raças cruzadas. Basset Hounds franceses estavam sendo importados para a Inglaterra pelo menos desde a década de 1870. Enquanto alguns desses cães eram certamente Basset Artesian normands, na década de 1880 a criação em linha resultou em um tipo diferente mais pesado. Everett Millais, que é considerado o pai do moderno Basset Hound, cruzou um desses cães, Nicholas, com uma cadela Bloodhound chamada Inoculation através de inseminação artificial para criar um Basset mais pesado na Inglaterra na década de 1890. A ninhada nasceu por cesariana, e os filhotes sobreviventes foram refinados com Bassets franceses e ingleses. O primeiro padrão da raça para o que agora é conhecido como Basset Hound foi feito na Grã-Bretanha no final do século XIX. Este padrão foi atualizado em 2010. O Basset Hound foi criado para caçar, com um olfato apurado e estatura baixa adequada para a caça de pequenos animais a pé. Uma variedade de Basset Hound desenvolvida puramente para caça pelo Coronel Morrison foi admitida na Masters of Basset Hound Association em 1959 através de um apêndice ao livro de registro. Esta raça difere por ser mais reta e longa nas pernas e ter orelhas mais curtas. Número 3. Afghan Hound. O Afghan Hound é um cão que se distingue por seu pelo espesso, fino e sedoso, e por ter uma cauda com uma curva em forma de anel na ponta. A raça se origina nas frias montanhas do Afeganistão. Admirado desde os tempos antigos por sua beleza, o distinto pelo do Afghan Hound foi desenvolvido como proteção contra o clima severo das montanhas. Suas enormes almofadas nas patas serviam como amortecedores no terreno rochoso. O Afghan Hound foi identificado como uma raça basal que antecede o surgimento das raças modernas no século XIX. Está mais intimamente relacionado com o Saluk. Conexões com outros tipos e raças da mesma área podem fornecer pistas sobre a história. Um nome para um Afghan Hound de caça no deserto, Tazi, sugere uma ancestralidade compartilhada com a raça Tazi da área do Mar Cáspio na Rússia e no Turcomenistão. Outros tipos ou raças de aparência similar são o Taigan, da região montanhosa de Tian Shan, na fronteira da China com o Afeganistão, e o Baraxi, ou Kurram Valley Hound. Uma vez fora do Afeganistão, a história da raça Afghan Hound se entrelaçou com a dos primeiros shows de cães e o Kennel Club, Reino Unido. Vários Sight Hounds foram levados para a Inglaterra no século XIX por oficiais do exército que retornavam da Índia Britânica e foram exibidos em shows de cães, que estavam se tornando populares na época, sob vários nomes, como Baruchs e Hounds. Eles também foram chamados de Persian Greyhounds pelos ingleses, em referência ao seu próprio Sight Hounds indígena. A raça Afghan Hound não é mais usada para caça, embora possa ser vista no esporte de lure coursing. Em 3 de agosto de 2005, o cientista coreano Van Volsuk anunciou que sua equipe de pesquisadores havia se tornado a primeira a clonar com sucesso um cão, um Afghan Hound chamado Snoopy. Em 2006, Van Volsuk foi demitido de sua posição na universidade por fabricar dados em sua pesquisa. Snoopy, no entanto, era um clone genuíno, e assim o primeiro cão clonado na história. Os cães desta raça aparecem em muitas cores de pelagem diferentes.
Um estudo que mapeou os genes dos Afghan Hounds e discutiu o efeito dos genes na cor da pelagem na raça foi publicado no Journal of Heredity em 2010. O Afghan Hound é alto, com uma altura de 61 a 74 centímetros e peso de 20 a 27 quilos. A pelagem pode ser de qualquer cor, mas marcações brancas, particularmente na cabeça, são desencorajadas. Muitos indivíduos têm uma máscara facial preta. Um espécime pode ter uma barba na mandíbula inferior, conhecida como mandarim. Alguns Afghan Hound são quase brancos, mas cães de cor particolor, brancos com ilhas de vermelho ou preto, são penalizados no padrão AKC, mas não pelo FCI. Seu pelo longo e de textura fina requer cuidados e escovação consideráveis. O topete longo e a sela de pelo mais curto nas costas do cão são características distintivas da pelagem do Afghan Hound. Os ossos do quadril altos e o pequeno anel único na ponta da cauda também são características da raça. O temperamento do típico Afghan Hound pode ser altivo e digno, mas feliz e palhaço quando brinca. Esta raça, como tende a ser o caso com os Sighthounds, tem um forte instinto de caça e pode matar pequenos animais e gado. Estudos genômicos apontaram o Afghan Hound como uma das raças de cães mais antigas. Um estudo do Reino Unido encontrou uma expectativa de vida de 11,1 anos para a raça, em comparação com uma média de 12,7 para raças puras e 12 para mestiços. Número 4. Chinese Crested Dog. O Chinese Crested Dog ou cão de crista chinês é uma raça de cachorro sem pelo. Como a maioria das raças de cães sem pelo, o cão de crista chinês vem em duas variedades, sem pelo e com pelo, que podem nascer na mesma ninhada, o Hairless, sem pelo, e o Powder Puff, com pelo. A variedade com pelo é chamada de Powder Puff e é um tipo reconhecido. O cão de crista chinês é considerado uma raça de pequeno porte, pesando em média 4,5 a 5,9 quilos. A altura varia de 27 a 33 centímetros. A raça tem ossatura fina, olhos em forma de amêndoa e grandes orelhas eretas. Não há um padrão de cor para a raça. À primeira vista, as variedades Hairless e Powder Puff parecem ser duas raças diferentes, mas a ausência de pelo é um traço dominante incompleto dentro de uma única raça. O Hairless tem pele macia, parecida com a humana, bem como tufos de pelo nas patas, meias, cauda, pluma e longos pelos fluidos na cabeça, crista. Além de ser um gene dominante incompleto, o gene Hairless tem um efeito letal pré-natal quando homozigoto. Zigotos afetados por genes Hairless duplos nunca se desenvolvem em filhotes, sendo reabsorvidos no útero. Todos os cães de crista chineses Hairless, portanto, são heterozigotos. A variedade Hairless pode variar na quantidade de pelo no corpo. Pelos no focinho, conhecidos como barba, não são incomuns. Um verdadeiro Hairless frequentemente não tem tantos adornos, pelo na cabeça, cauda e patas. A diferença entre um Hairless muito peludo e um Powder Puff é que o Hairless tem uma única camada de pelo com parte sem pelo no corpo, enquanto o Powder Puff tem uma espessa dupla camada de pelo. A pele do Hairless vem em uma variedade de cores, variando de um tom pálido a preto. Cães de crista chineses V frequentemente carecem de um conjunto completo de dentes pré-molares, mas isso não é considerado um defeito. Um Powder Puff tem um pelo longo e macio. Ambas as variedades, Hairless e Powder Puff, podem aparecer na mesma ninhada. A aparência do Powder Puff varia conforme é cuidado. Quando o pelo está completamente crescido no rosto, ele se assemelha fortemente a um terrier. No entanto, o Powder Puff é geralmente raspado ao redor do focinho como um corte padrão. O cão de crista chinês Powder Puff é um cão elegante e gracioso que faz um companheiro amoroso, brincalhão e divertido. O pelo do Powder Puff é longo e sedoso. Um estudo realizado no Reino Unido em 2024 encontrou uma expectativa de vida de 13,4 anos para a raça, em comparação com uma média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para raças mistas. O alelo Hairless, o tipo selvagem, é um traço dominante, e letal pré-natal quando homozigoto, enquanto o alelo Powder Puff atua como um traço recessivo simples na sua presença. Zigotos que recebem duas cópias do alelo Hairless nunca se desenvolverão em filhotes. Assim, todos os cães cristados chineses carregam pelo menos uma cópia do alelo Powder Puff. O traço Powder Puff não pode ser eliminado porque é carregado por todos os cães cristados chineses, mesmo os Hairless. Todos os cães cristados chineses Hairless têm a capacidade de produzir filhotes Powder Puff, mesmo quando cruzados com outro Hairless. Por outro lado, um Powder Puff cruzado com outro Powder Puff nunca pode produzir filhotes Hairless, já que não carregam o gene Hairless. Número 5. Cardigan Welsh Corgi.
O cão de Cardigan Welsh Corgi é uma das duas variedades diferentes de raças de cães pastores conhecidos como Corgis galeses, originários do país de Gales, sendo a outra o Pembroke Welsh Corgi. É uma das raças mais antigas das Ilhas Britânicas. Os Cardigan Welsh Corgi são conhecidos por serem uma raça extremamente leal e treinável, naturalmente aptos a pastorear muitos animais diferentes, desde aves e aves aquáticas até grandes animais de criação, como ovelhas e gado. Eles também são versáteis e podem viver em uma variedade de ambientes. Os Pembroke Welsh Corgi e Cardigan Welsh foram originalmente listados como uma única raça pelo The Kennel Club, Reino Unido, em 1925. As duas variedades foram oficialmente reconhecidas como distintas pelo The Kennel Club em 1928, mas ainda eram categorizadas juntas sob o título de Welsh Corgis. Em 1935, as duas raças foram finalmente descritas como exclusivamente diferentes e exibidas separadamente. O Corgi Club foi fundado em dezembro de 1925 em Carmarthen, no sul do país de Gales. Foi relatado que os membros locais preferiam os Corgis Pembroke, então um clube para entusiastas do Cardigan foi fundado um ano depois, em 1926. Ambos os grupos têm trabalhado arduamente para garantir que a aparência e o tipo da raça sejam padronizados, através de uma criação cuidadosa e seletiva. Uma teoria sobre a origem da raça é que ambos os tipos de Corgi descendem de uma linha de cães do tipo Spitz do Norte. Uma segunda teoria é que eles descendem da família de cães Tekel, que também é de onde se originou o Dachshund. A palavra Corgi é derivada do galês, Corgi, que significa cachorro-anão. O nome Cardigan Welsh Corgi vem de sua área de origem no país de Gales, Cardigan, e ironicamente não das marcas em seu pelo que muitas vezes lembram um cardigan ou colete usado pelo cão. O Cardigan é um cão longo, baixo, com orelhas eretas e uma cauda em forma de escova de raposa. Originalmente usado apenas como guardião de fazendas, eles eventualmente adquiriram as características de um cão de condução de gado, pastor e muitas outras. Eles ainda são muito valorizados por suas habilidades de pastoreio, trabalho e guarda, assim como por sua companhia. O antigo padrão do American Kennel Club o chamava de alsaciano de pernas curtas. A cauda do Cardigan é longa, diferente do Pembroke Welsh Corgi, cuja cauda pode ser longa, naturalmente curta ou cortada. Os Cardigans, que têm pelagem dupla, vêm em uma variedade de cores, incluindo qualquer tonalidade de vermelho, sable ou tigrado, assim como preto, com ou sem manchas castanhas, tigradas ou azul merle, com ou sem pontos castanhos ou tigrados. Outras cores não oficiais podem ocorrer, como o merle vermelho, mas essas cores não são consideradas aceitáveis de acordo com o padrão do Cardigan. Eles geralmente têm branco no pescoço, peito, pernas, focinho, na parte inferior, ponta da cauda e como uma faixa na cabeça, conhecido como o padrão irlandês. Outras marcas incluem manchas nas pernas e focinho, focinhos sujos e capuzes de monge, especialmente em sabres, um padrão de pelos de ponta mais escura sobre uma pelagem vermelha básica. Um Cardigan médio tem cerca de 25 a 33 cm de altura na cernelha e pesa de 14 a 17 kg para os machos e de 11 a 15 kg para as fêmeas. O tamanho das ninhadas pode variar, geralmente de 4 a 6 filhotes. Um estudo realizado no Reino Unido em 2024 encontrou uma expectativa de vida de 13,1 anos para a raça, comparado a uma média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para raças mistas.